Pessoal, eu quero trazer mais um tema aqui para o nosso debate e que, claro, vai gerar bastante discussão. O governo federal está avaliando deixar o Tribunal Penal Internacional. O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que o tribunal é desequilibrado e que a ONU deve discutir aí, de fato, alguma mudança nesse estatuto. Para defender essa ideia, Dino ainda apontou o fato de os Estados Unidos e a China não fazerem parte do Tribunal Penal Internacional. E ele acredita também que países emergentes que seguem o estatuto estão sendo prejudicados. Vamos acompanhar o que disse então o ministro da Justiça. O que o presidente Lula alertou corretamente, é que há um desbalanceamento em que alguns países aderiram à jurisdição do Tribunal Penal Internacional e outros não, como os Estados Unidos, a China e outros países importantes no mundo. Isso sugere que em algum momento a diplomacia brasileira pode rever essa adesão a esse acordo, uma vez que não houve essa igualdade entre as nações na aplicação desse instrumento. Olha, pessoal, essa discussão ganhou ainda mais impulso depois da fala do presidente Lula, dizendo que Putin poderia vir para o Brasil sim, que ele não quer prender ninguém e que ele seria bem-vindo porque o Brasil não seria ruim com ninguém. Mas se Putin deixa o país e vem para o Brasil, por exemplo, que está no acordo do Tribunal Penal Internacional, o Brasil teria de sim tomar algum tipo de atitude. Agora se fala em deixar o tribunal. Como é que você avalia esse posicionamento, hein, Felipe Dávila? Ó, Pipeno, esse é o cara da Suprema Corte. Tem a Constituição brasileira, no seu artigo 5º, parágrafo 4, diz que o Brasil, sim, tem que participar do Tribunal Penal. O cara viola a Constituição. É esse o cara que a gente pode ter no Supremo Tribunal? Ele não está violando a Constituição. Pelo amor, está na Constituição, mas no artigo 5º, artigo 4. Mas ele não falou que o Brasil vai dar... Não, olha o que ele está dizendo. Tem uma Constituição, ele está dizendo para desrespeitar a Constituição. Pode ser através de uma PEC. É óbvio que é isso. Escuta, ele tá... óbvio, mas não é essa a fala dele. Olha a fala dele. Volta aí depois mostrar a fala dele. Ele está dando a opinião dele. Olha, acho que o Brasil pode... Não, ele está dizendo que é uma coisa inacreditável. O ministro da Justiça está propondo. Ele está negligenciando o que está na Constituição. E o segundo ponto, é inaceitável a ignorância do presidente Lula. Você foi presidente pela 3ª vez nesse país, não sabe o que está na Constituição, não sabe que o Brasil é apoiador, sim, do Tribunal Penal Internacional. É uma vergonha. Não se pode perdoar um presidente dessa ignorância que está no seu 3º mandato com questões da ordem jurídico-constitucional nesse país. Vamos rodar então o que disse de novo o Flávio Dino, né? O exemplo do que pediu aqui o Felipe Dávila, para a gente poder gerar o nosso debate. O que o presidente Lula alertou corretamente, é que há um desbalanceamento em que alguns países aderiram à jurisdição do Tribunal Penal Internacional e outros não, como os Estados Unidos, a China e outros países importantes no mundo. Isso sugere que em algum momento a diplomacia brasileira pode rever essa adesão a esse acordo, uma vez que não houve essa igualdade entre as nações na aplicação desse instrumento. Gustavo Segre, como é que você avalia o Brasil deixar o Tribunal Penal Internacional justamente depois dessa movimentação de Lula no discurso em relação a Vladimir Putin? Não pode. Teria que ser através de uma PEC. Mas, de qualquer maneira, eu gostaria de complementar a fala do ministro dizendo que quem não entrou, que foram contrários à criação do tribunal, Israel, China, Estados Unidos, Iêmen, Iraque, Líbia e Catar. São 123 países que homologaram o acordo penal em 2002 e, curiosamente, depois da homologação, 2 países saíram, Burundi e Filipinas. Mas eu gostaria de trazer para a audiência o que faz esse tribunal penal. Ou seja, o presidente Lula, de alguma maneira, está tentando sair do tribunal porque o seu amigo Putin poderia ser preso. Não por uma questão institucional, constitucional. Foi criado, sobretudo, depois da Segunda Guerra Mundial para ir contra crimes de guerra, crimes contra a humanidade, que são a base fundamental pelo qual o Putin está sendo julgado. Sim. Então, como um presidente da República de um país democrático sugere a saída do tribunal porque um amigo dele, ditador, de esquerda, comunista,
Como não? Como não? Deus, chamar aí, o Putin é um amigão do Trump, amigão de tanta gente de direita pelo mundo. Sim, agora mas nenhum deles está pedindo para sair do tribunal, né? Mas chamar o Putin de comunista aí também. Ô, louco. Aí também é... Não, peraí, então perdi uma parte da história. Pelo amor de Deus. Não entendi, perdi uma parte da história. Isso, não, a Rússia não é comunista. Não é comunista a Rússia. Não é comunista. Você jura que você acredita nisso? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É uma ditadura absolutamente comunista, sem dúvida nenhuma. Comunista? Sim, senhor. É. Mas vamos lá, bom. voltando ao tribunal que nos atende. A questão de sugerir a saída do tribunal porque um amigo do presidente poderia ser preso vindo ao Brasil é um absurdo. Deixa eu te por onde perguntar você uma coisa. seja. Por onde seja. Quando o Bolsonaro, então, Segredo, foi a Moscou ano passado e chamou o Putin de irmão, então isso significa que o Bolsonaro também tem um irmão comunista? Tem, claro. É mesmo? Lógico. Essa é uma grande revelação. Mas sabe qual é o problema maior? É a dificuldade do Brasil de sair aonde está, em que quando alguém critica uma situação, o outro tenta buscar de que maneira o outro lado fez a mesma coisa. Então, como se um erro justificasse um outro erro. Eu não estou de acordo nem na fala do Bolsonaro em relação a Putin, a China, mas nesse momento tinha um objetivo comercial, que não faltasse fertilizante, no momento de uma crise provocada pela pandemia. Essa aqui é uma questão ideológica, não é comercial. O Lula está propondo a saída e o Dino, sem ler a Constituição, está avaliando essa saída porque... de uma maneira muito simples. É uma questão ideológica, não comercial. Ô, Piperno, você entende que o Brasil ou o governo federal, em nome de Lula, esteja tentando proteger Putin? Ou seja, essa saída seria uma forma de proteger o seu parceiro, entre aspas? Eu acho que é mais um movimento inábil no Brasil de querer se colocar em confronto com outras potências. Para quê? Isso, então, para... No extremo, falar, puxa, nós somos verdadeiramente independentes, nós estamos fazendo parte de um outro polo. Isso realmente é verdade. Então, eu sou contra esse discurso agora de torpedear o TPI e tal. Isso não faz o menor sentido. O Brasil é signatário disso há muito tempo, tem que continuar. Aliás, o governo Lula, lá no passado, inclusive, já fez várias menções a essa corte elogiosas no passado. Indicou uma juíza para a corte. Indicou uma juíza para a corte. Exatamente. É um negócio inacreditável. E agora então não faz o menor sentido isso. Olha, sabe o que eu acho curioso? Eu gosto quando a realidade se impõe e a narrativa vai por água abaixo. Por quê, eu vou dizer o seguinte, o presidente Jair Bolsonaro, do ponto de vista de política externa, foi muito mais pragmático em relação ao presidente Lula. Aí vai virar programa de humor. Não, aí que de humor, porque eu vou te dar uns fatos para você rir de você mesmo. Para você rir de você mesmo. Porque é o seguinte, olha só. Vamos lá, o momento do pária. Declarações que pegaram mal em relação ao Daniel Ortega. Passou pano para a ditadura na Venezuela, tomou puxão de orelha de todo mundo, até do Papa. Depois a lambança com as indas e vindas em relação à guerra da Rússia e da Ucrânia. E agora querendo sair do tribunal. Que sinalização, Piperno, isso passa para a União Europeia e para os Estados Unidos? Ele não tem agido de maneira pragmática. É uma crítica que se faz em relação ao presidente Lula, que aquele Lula pragmático do primeiro mandato não existe. Ele está. Eu só trouxe fatos aqui para você. Agora me mostre aonde, não no mundo da narrativa, não no que a imprensa fala, né? Não na narrativa, aonde o Jair Bolsonaro, com fatos, desagradou ao mesmo tempo Estados Unidos e Rússia. O Lula está fazendo uma lambança em política externa. Você quer saber um momento em que o presidente Bolsonaro desagradou muito os Estados Unidos? E, aliás, jamais engoliram isso? Foi a falta de reconhecimento da vitória do presidente Biden. Ele não fez isso. Mas ele não desagradou os Estados Unidos, ele desagradou o Partido Democrata. Ele não desagradou a população. Ele desagradou o Partido Democrata. Que, por sinal, e só para colocar aqui na como ele não gosta de democracia, peraí. Ele gostava do fascistão lá do 6 de janeiro. O Putin, né? Aliás, o Putin só é essa briga que está ocorrendo, Biden e Putin, é só uma briga entre a nova esquerda e a velha esquerda, mas concordo com o Segredo, que é a velha esquerda.
do Putin. O Biden é a nova esquerda. É a duas brigas, uma da velha esquerda e a outra que veio do comunismo soviético, que está até aí, e a outra Biden e a Biden. Escuta, não, aliás, o Putin veio da KGB. Então, a KGB sabia disso? Acabou. Não, o Putin vinha, mas ele veio, né? Aliás, o próprio José Dirceu disse que uma vez no serviço secreto, você sempre está no serviço secreto. Fala, Segredo. Tem uma questão importante para clarificar a nossa audiência em relação a sistemas econômicos e sistemas políticos. No sistema político tem basicamente duas formas: as ditaduras e as democracias. Dentro das ditaduras, salvo essas novas ditaduras que são democráticas ou relativas, a grande maioria das ditaduras correspondiam e correspondem ao comunismo. Em termos econômicos, absolutamente. Em termos econômicos, você tem dois sistemas também. O socialismo como sistema econômico e o capitalismo ou liberalismo também. Quando você tem, no caso do Putin, uma eleição fraudada em que todos os contendentes são suicidados, você está claramente numa ditadura. E aí, quando você não tem a liberdade de trabalhar e você observa essa questão, aí some a questão do econômico como socialismo e passa a ser o comunismo de esquerda que está na Rússia. Agora, 5h23, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente espera vocês nas outras plataformas. Seguimos. Quem vai primeiro aqui? Quer falar, Piperno? E depois eu passo aqui para o Dávila. Não, tem tempo ainda? Tem. Opa, estamos continuando, Pô. Só diria uma coisa, por exemplo, Israel, que tem um partido de extrema-direita no poder já há bastante tempo, eles estão agora tirando todos os poderes da Suprema Corte, né? Ou seja, a gente está falando de uma quase ditadura, enfim, já encaminhando-se para uma ditadura de direita. Então, muito cuidado quando se rotula qualquer ditadura de esquerda, porque se a gente for contar mesmo que tem espalhado pelo mundo, olha, a direita tem bastante. Aliás, na Guatemala, Venezuela, Nicarágua, na Guatemala, China, na Guatemala, a esquerda ganhou a eleição agora e não estão querendo deixar tomar posse. Dávila? Não, eu estava querendo voltar na questão do Dino pelo seguinte. Veja só, o ministro da Justiça que faz uma declaração sobre o tribunal, ignorando a Constituição, falando uma fala absolutamente política, como se isso não existisse na Constituição brasileira. Gente, é isso que eu estou dizendo, que é a degeneração do Estado de Direito, das liberdades individuais. Não é possível que nas declarações do ministro da Justiça do Brasil, não é qualquer ministro, é o da Justiça, se ignora o que está no texto constitucional. E aí vai trazendo outros países, como se nos outros países isso também fosse um assunto corriqueiro da Constituição. Cada país é um país. Então, é muito grave colocar uma pessoa com esta visão de mundo, com esta agenda política, com esta agenda ideológica no Supremo Tribunal Federal, neste momento em que o Supremo está sob ataque, sim, por estar avançando no poder executivo e legislativo com suas decisões. Fala, Gani. Veja, no mundo real, é claro que a gente tem que ter interesses com a Rússia, com a China. A China é a nossa principal parceira comercial, a Rússia, fertilizantes, petróleo, commodities, mas assim como a gente também tem que ter interesses com os Estados Unidos, grande investidor do Brasil, segundo maior parceiro comercial, e também com a União Europeia. Uma coisa é você manter uma neutralidade e conseguir navegar, né, sem comprar briga. Não é isso que o presidente Lula está fazendo, e isso fica claro com essa demonstração em relação ao Tribunal Internacional. Ele está escolhendo um lado. Isso é diferente. É idolatria para regime comunista. China, Rússia, Daniel Ortega, Maduro. Nossa. Então existe uma diferença entre a neutralidade e não comprar briga com ninguém, entendendo os interesses comerciais e econômicos em jogo, e escolher um lado. Ele está escolhendo um lado, só que isso desagrada a União Europeia e Estados Unidos, que também são muito importantes para o Brasil. Olha, precisa tomar cuidado com isso, porque a gente tem que notar também como é o relacionamento dele com o primeiro-ministro britânico, um homem de direita, com a primeira-ministra italiana, uma mulher de direita, e com outros regimes por aí que não são exatamente regimes de esquerda.